Inequações com exponenciais e logaritmos. Nesta apresentação vou mostrar os princípios básicos para resolvermos inequações com exponenciais e logaritmos. Uma vez que estamos a falar de inequações, é importante termos em atenção a base, quer seja do logaritmo ou do exponencial que estamos a trabalhar. Isto porque, dependendo da base, que eu vou aqui representar por A, pode ter de existir uma troca de sinal na inequação. Bom, se a base A for maior do que 1, procedemos de determinada forma. Se a base A estiver entre 0 e 1, devemos ter alguns cuidados. Eu vou falar aqui de todas as situações. Temos então o seguinte: se tivermos A elevado a x1 maior do que A elevado a x2, é equivalente a termos x1 maior do que x2, isto no caso desta base A ser então maior do que 1. E isto acontece porque estamos a falar então de uma função crescente. Reparem que já conhecemos a função exponencial, já sabemos que se a base A é maior do que 1, é uma função crescente. Então reparem que nesta representação que aqui está, poderemos observar que se A elevado a x1 é maior do que A elevado a x2, e o x1 e o x2 mantêm essa relação, ou seja, o x1 é maior do que o x2 também. Bom, então aqui podemos tirar esta conclusão. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a x maior do que 4, vou colocar aqui um 4 só para mostrar que podemos procurar esta situação de ter dois exponenciais com a mesma base. Então, neste caso, era só fazer o seguinte: 2 elevado a x maior do que 2 ao quadrado, e poderíamos então concluir, estamos com uma base, a base é a mesma agora, e é maior do que 1, logo posso concluir que x é maior do que 2. E estava resolvida a inequação. Mas se tivermos base menor do que 1, portanto entre 0 e 1, acontece o seguinte: A elevado a x1 maior do que A elevado a x2 é equivalente a ter x1 menor do que x2. Isto acontece porque estamos agora numa função decrescente e reparem, A elevado a x1, nesta representação que eu aqui fiz, é maior do que A elevado a x2 e a relação entre o x1 e o x2 já é ao contrário, ou seja, o x1 é menor que o x2, porque está mais à esquerda, reparem. Bom, então, por exemplo, se tivermos 1 sobre 2 elevado a x maior do que 1 sobre 2 elevado a 3, podemos concluir que x é menor do que 3, porque estamos a falar de uma base menor do que 1. Mas aqui, neste caso, nós podemos até fugir à base menor do que 1 de forma muito fácil e procurar uma situação destas, em que temos a base A maior do que 1. Reparem que se tivermos 1 sobre 2 elevado a x maior do que 1 sobre 2 elevado a 3, eu posso aplicar aqui algumas formas das potências que me permitem passar para uma base então maior do que 1. Fica 2 elevado a menos 1 elevado a x maior do que 2 elevado a menos 1 elevado a 3, ou seja, 2 elevado a menos x maior do que 2 elevado a menos 3, que é equivalente então, e agora reparem que já vou aplicar o conceito que está deste lado, porque eu agora tenho a base 2, uma igualdade aqui, uma igualdade não, tenho aqui duas bases iguais e que são maiores do que 1. Por isso, vou dizer que aquele expoente, menos x, é maior do que menos 3. Bom, claro que tenho de dar o mesmo resultado que me deu há pouco, mas estas inequações são equivalentes. Já sabemos que agora posso multiplicar nesta inequação ambos os membros por menos 1 e troco o sinal da inequação. É algo que já conhecemos de outros anos e fica x menor do que 3. Teria de dar o mesmo. Foi só para mostrar como podemos facilmente fugir então àquela base A que é menor do que 1. E agora vamos observar que o mesmo acontece para os logaritmos. Devemos ter então o cuidado nas inequações de averiguar se estamos ou não a trabalhar com bases entre 0 e 1. Porque teremos então o seguinte: o logaritmo de x1 numa base A é maior do logaritmo de x2 numa base A, e esta base A então maior do que 1 é equivalente a termos x1 maior que x2. Mais uma vez, isto acontece porque a função é crescente. Então, se tivermos, como podemos observar aqui nesta representação gráfica, o logaritmo de x1 na base A é maior do que o logaritmo de x2 na base A, o x1 e o x2 também mantêm essa relação, ou seja, o x1 é maior do que o x2. Neste exercício temos de garantir, como é óbvio, que o x1 é maior que 0 e o x2 é maior que 0, porque estão dentro de um log.
Por exemplo, se tivermos logaritmo de x numa base 2 maior que logaritmo de 3 na base 2, podemos concluir, a base é então maior do que 1, podemos concluir que x é maior do que 3. Por outro lado, se tivermos um logaritmo com uma base a entre 0 e 1, se tivermos logaritmo de x1 na base a maior do que o logaritmo de x2 na base a, é equivalente a ter x1 menor que x2. Mais uma vez, isto acontece porque a função é decrescente. Reparem, neste caso, nós temos o logaritmo de x1 na base a é maior do que o logaritmo de x2 na base a, e, no entanto, o x1 é menor que o x2. Por exemplo, se tivermos, então, logaritmo de x na base 1 meio maior que logaritmo de 3 na base 1 meio, poderemos concluir que, uma vez que temos aqui uma base menor do que 1, x é menor do que 3. Bom, também aqui é possível fazer uma mudança de base, mas se calhar nos logaritmos já não compensa tanto, porque a mudança de base pode dar mais... temos uma forma para mudar de base, mas pode ser mais trabalhosa do que acabámos de visualizar aqui, ok? Bom, e agora, como consequência disto que acabamos de ver, devemos também ter os seguintes cuidados. Se tivermos uma inequação deste tipo, a elevado a x maior do que b, vamos aqui assumir que a nossa variável é este x, poderemos resolver esta inequação, portanto é equivalente a termos x maior que o logaritmo de b na base a. Reparem que o exponencial está a passar a logaritmo na mesma base, a base continua a base, e poderemos resolver a inequação desta forma, aplicando este conceito. Isto se a base a for maior do que 1. Vamos aqui a um exemplo, também muito básico, 2 elevado a x maior do que 3. Bom, eu tenho uma base daquele exponencial é maior do que 1, por isso não tenho problemas em afirmar que x é maior que o logaritmo de 3 na base 2. O exponencial passou a logaritmo, a base continua a base, e não troquei o sinal da inequação porque esta base a é maior do que 1. No entanto, se eu tiver uma situação idêntica, mas se a base for menor do que 1, por exemplo, 1 meio elevado a x maior do que 3. Neste caso, eu poderei concluir o seguinte: x é menor que logaritmo de 3 na base 1 meio. Reparem que o conceito é idêntico. O exponencial passou a logaritmo, a base continua a base, no entanto, como é uma base que está entre 0 e 1, o sinal da inequação trocou, ok? E deve trocar. Bom, neste caso, podemos também fugir, como eu fiz há pouco, e vou fazer de igual forma. Eu posso transformar este exponencial, que tem uma base, portanto, menor do que 1, numa situação destas. Basta aplicar o conceito que já fiz há pouco. Poderia aplicar uma fórmula das potências, 2 elevado a menos 1 elevado a x maior do que 3. Ficava 2 elevado a menos x maior do que 3. E agora já tenho aqui uma base 2, é maior do que 1, portanto ficava menos x maior que o logaritmo de 3 na base 2. Bom, e reparem, isto é igual ao que eu tenho ali. Bom, já agora vou resolver aqui em ordem a x. Ficaria x menor, vou multiplicar por menos 1 em ambos os membros, ficava então x menor que menos logaritmo de 3 na base 2. Como eu estava a dizer há pouco, claro que este conjunto de solução tem de ser igual àquele, e neste momento pode não parecer bem igual, mas é. Reparem, vou fazer até aqui a demonstração muito rapidamente, vou chegar desta desigualdade aqui a esta, para vermos que é igual. Então eu posso aplicar aqui uma mudança de base, eu tenho aqui um logaritmo de base 2, aqui tenho um logaritmo de base 1 meio, vou fazer aqui uma mudança de base, de forma a ter então base 2. Fica logaritmo de 3 na base 2, a dividir por logaritmo de 1 meio na base 2. Reparem a forma da mudança de base que já foi dada em aulas anteriores. Bom, e neste caso podemos então agora trabalhar aqui no denominador e averiguar o seguinte. No numerador ficamos na mesma, logaritmo de 3 na base 2. No denominador posso passar agora este 1 meio para 2 elevado a menos 1, aqui na base 2. Este menos 1 agora passa para trás do logaritmo a multiplicar e ficamos com x menor que logaritmo de 3 na base 2 a dividir por menos 1 logaritmo
de 2 na base 2. Mas logaritmo de 2 na base 2 dá 1. Então fica menos 1 vezes 1, que dá menos 1. Este menos 1 que está, portanto, o menos pode estar aqui no numerador também. Era igual. E, portanto, aqui daria x menor que menos logaritmo de 3 na base 2. Que era exatamente o que tínhamos aqui. Logicamente, deveria dar o mesmo. É apenas uma forma de escrever diferente, ok? Bom, e agora vou só mostrar aqui mais duas situações que têm a ver com o logaritmo, onde também temos esta situação da base a menor do que 1, para terminarmos por aqui e termos então todas as situações. Logaritmo de x na base a é maior do que b é equivalente a ter x maior do que a elevado a b. Isto no caso da base a ser então maior do que 1. Estamos a garantir que o x está dentro de um log, então deve ser positivo. Por exemplo, se eu tiver então logaritmo de x na base 2 maior do que 3. Isto é equivalente a ter x maior. Reparem, o logaritmo passa a exponencial, a base continua a base. Ou seja, será um exponencial de base 2, e portanto fica 2 elevado a 3, que era o que estava aqui neste segundo membro. E portanto, não tivemos qualquer problema em fazer esta passagem, o sinal da inequação não trocou, porque a base 2 é maior do que 1. Se tivermos logaritmo de x na base a maior do que b, é equivalente a x menor do que a elevado a b, no caso desta base a estar entre 0 e 1. Por exemplo, logaritmo de x na base 1 meio maior do que 3 poderá ser resolvido desta forma: x menor que o logaritmo de... peço desculpa, o logaritmo passa a exponencial, não é? Aqui tem o logaritmo, vai passar ali a exponencial. X menor que exponencial com a mesma base. Portanto, aqui a base era 1 meio, portanto fica 1 meio elevado a 3. Assim é que fica. E, portanto, ficaria resolvida a inequação. Aqui já fomos obrigados a trocar o sinal da inequação, porque esta base do logaritmo era, então, menor do que 1. Logo, aplicamos um conceito idêntico, mas trocamos o sinal da inequação. Bom, então fico por aqui nesta apresentação às inequações com exponenciais e logaritmos. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.